Bom, eu vou aproveitar a nossa conversa, vou incluir mais uma pessoa especial participando aqui com a gente hoje, o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, professor que a gente acompanha há tanto tempo como professor de Relações Internacionais e também sempre nas suas entrevistas muito didático. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos que nos escutam, boa tarde aos colegas. Falamos aqui sobre guerra, sobre início de guerra, sobre fim. Claramente não sabemos quando isso vai acontecer, mas eu queria fazer uma pergunta que ela vai um pouco além da objetividade, professor. Estamos falando de Irã e de Israel. Houve um contra-ataque aí de Israel, na verdade um ataque de Israel, tentando fazer uma prevenção a uma possível bomba, um possível arsenal atômico do Irã, para evitar que o Irã ganhe visibilidade no Oriente Médio. A gente consegue dizer se existe alguém certo nessa história, se existe certo ou errado? Boa pergunta, né? Quando a gente olha de alguma forma para todo esse contexto do Oriente Médio e tudo mais, e qualquer contexto de guerra, né, a gente sempre precisa lembrar da imagem, né, de que sempre haverá razões para cada um dos lados. Né? Sempre haverá razões muito fortes. É claro que nesse contexto específico, né, Israel, na verdade, contrariou até mesmo o seu principal aliado, que era os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, né, de Trump, que estava buscando um acordo exatamente para não tensionar ainda mais essa região. O motivo que Trump ficar, entre duas aspas, né, bonzinho, né, não é outro a não ser o que vocês estavam discutindo e a tua observação. A quanto vai o nosso litro de gasolina que a gente põe aqui no carrinho? Né? Trump tem a mesma preocupação que nós. Né? Só que é evidente que isso tem a ver com inflação nos Estados Unidos e tem a ver com mais juro mais alto e recessão econômica. É nesse contexto que Trump estava preocupado com a questão Irã. Né? E Israel achou que o momento era oportuno para um avanço e fez o que nós todos já sabemos. Né? Na prática, hoje nós podemos dizer que Israel é dona dos céus iranianos, e isso é indiscutível. Né? Israel não perdeu nenhum caça, nenhum avião nesses avanços todos no Irã, porque o Irã não tem força alguma. A gente precisa entender, portanto, que o ataque do Irã não é neste momento, ele é uma complementaridade, é uma trajetória. Israel já vinha fazendo esse planejamento, né? Tanto já vinha que em outubro do ano passado, Israel praticamente eliminou todas as bases lançadoras de mísseis de defesa iraniano que os russos tinham dado ao Irã. Em outras palavras, Israel em outubro já estava preparando a ação que fez agora. Então, portanto, talvez nem mesmo Donald Trump tenha sido pego de surpresa com essa, entre aspas, desobediência de Netanyahu ao projeto que Trump tinha, de organizar um mundo, relacionar-se com o Irã de uma forma mais diplomática. Professor, para o Irã, a sobrevivência já é uma vitória, né? Por conta do... ele já está acostumado ali, teve a guerra com o Iraque ali. E para Israel, o que seria para Israel determinante para ele considerar que ele ganhou essa guerra? Nós temos duas realidades, sabe? Nós temos a realidade que a gente gostaria de ouvir e a realidade que é. Né? A realidade que é, minha cara, é que Israel, de alguma forma, percebe que a hora que ela tirar o Irã do caminho, né, vai ficar muito mais fácil ela estabelecer um novo Oriente Médio, com outra realidade. Se você me perguntasse os países ricos do petróleo, se a Arábia Saudita, de alguma forma o Catar e mesmo os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, todos eles estão à espera de eliminar o problema Irã. Nós não podemos esquecer, não, que tem uma briga milenar entre xiitas e sunitas. Para os israelenses, é vantagem ter um Oriente Médio desenhado novo com esses árabes sunitas que estão interessados em projetos econômicos fortes. É completamente diferente da posição iraniana.
junto com quando Israel se livrar do problema Irã, ela vai se livrar também de todo o apoio que o Irã dava aos palestinos. Olha, né? Então, na verdade, para usar uma expressão que é clássica nesse processo, Israel estará se livrando daqueles problemas estruturais que ela tinha em relação a esse mundo, com a sutil, vamos dizer dessa forma, sutil concordância dos árabes moderados. É bom a gente não esquecer que mesmo agora, na noite de anteontem e de ontem, a Jordânia, por exemplo, abriu o seu espaço aéreo para que os mísseis iranianos fossem destruídos antes de chegar ao espaço aéreo israelense. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Israel, de alguma forma, vai redesenhar o mundo conforme forem os seus interesses e, principalmente, excluindo a realidade dos palestinos. Acho que, então veio abaixo o argumento de que Israel está se protegendo contra uma devastação de seu território. Ou seja, esse ataque é muito mais ofensivo do que prevê uma defensiva, é isso? Esse ponto é muito sensível, né? Porque, claro, todos nós vamos dizer que Israel também tem o direito de se defender. O problema é que há um brutal desequilíbrio militar, inclusive, entre a força israelense e as forças iranianas. Hoje, já várias integrantes da mídia internacional já especulam, né, que o ataque israelense foi mais ou menos nos termos em que aconteceu o ataque ucraniano às bases russas, né? Israel já estava dentro do Irã, né? Israel conseguiu os feitos de praticamente eliminar a cúpula militar iraniana. Hoje ele matou um dos generais mais importantes, né? Que era uma espécie do general de absoluta confiança do Ali Khamenei, né? Que já tinha comandado a Guarda Revolucionária, que já tinha comandado, inclusive, as Forças Armadas iranianas, né? Ali Shadmani, né? Quando a gente olha para essa situação, Israel já estava organizada. Há, inclusive, uma visão agora mais calma, inclusive o embaixador israelense não escondeu isso em uma declaração hoje pela manhã que o New York Times reproduziu, de que quando a poeira baixar, a expressão foi exatamente essa em inglês, quando a poeira baixar, se vai ter uma ideia melhor do tamanho da vitória israelense. Só para a gente ter uma ideia do que isso, no dia anterior ao que a noite da quinta para sexta-feira, né, quando aconteceu os primeiros ataques, as primeiras incursões violentas sobre Natanz, o reator, ninguém conseguia sacar dinheiro nos caixas eletrônicos no Irã. Os hackers israelenses tinham paralisado os principais bancos. Basta isso para a gente ter uma ideia de que Israel estava, de certa forma, bem, vamos dizer desta forma, organizada. A eficiência militar israelense é indiscutível. Se você me disser que toda Israel tem esse projeto de uma grande Israel expansiva, eu vou dizer que não é bem assim. Você tem pelo menos duas Israel. Né? Uma Israel que tem esse projeto e uma outra Israel que gostaria de viver muito bem, em paz, com seus vizinhos, com dois estados. Não adianta a gente ver aquilo que a gente gostaria. A realidade sinaliza de que, de alguma forma, o que há hoje no contexto real é uma vitória do setor expansionista em Israel, e isso me parece indiscutível. Pessoal, o professor tem que sair agora, então se a gente tiver pergunta, uma pergunta curtinha para ele. Poxa, professor, podia ficar o dia todo aqui falando com a gente. Eu queria, então, que o senhor comentasse sobre essa nota, essa postura do governo brasileiro com relação a Israel, que foi bastante crítica, e o senhor acha que isso pode ser um problema ali, um constrangimento para a diplomacia brasileira, ou se está correto mesmo?
Olha, nós temos que olhar para isso e pensar no seguinte, né? Claro, o Brasil está olhando para isso dentro daquela posição tradicional do Brasil, sempre de proteção à livre iniciativa dos países, ao Israel atacando e tudo mais, né? Teve a mesma posição quando aconteceu o ataque do 7 de outubro, o Brasil fez isso. Mas sabe, uma coisa me chamou a atenção, né? Os países que têm governos mais preocupados com uma dinâmica social, né, estão do mesmo lado que o Brasil. Observe a posição da França, né? Macron foi duríssimo. Macron disse que não iria mais vender armamentos para Israel, os mais modernos que a França tem, numa feira internacional aeronáutica. Se a gente olhar para isso, a Alemanha, a França, os países europeus, os países da Europa do Norte, que são democracias consolidadas, elas estão, de alguma forma, bastante preocupadas com esse expansionismo. Esse quadro talvez deixe a diplomacia brasileira, neste momento, que não está tão em má companhia assim. É claro que nós temos uma tradição de um vínculo com Israel. O Brasil foi, é bom não esquecermos disso, em 1946, né, Oswaldo Aranha, o nascimento de Israel foi por uma gestão, a entrega disso na presidência da Assembleia da ONU pelo Brasil. Tudo isso é importante, tem um vínculo histórico importante, claro. Mas, de alguma forma, neste momento, com essa perspectiva mais expansionista e mais, de alguma forma, bélica, o Brasil se posiciona naquilo que ele sempre fez: respeito à integridade dos países, não de nenhuma forma nós participarmos de alguma medida de ataque. Então, portanto, nós estamos só, de algum modo, acompanhando o que era a nossa tradição. E, vou repetir, né? Nós não estamos em má companhia. Professor, uma honra falar com o senhor. Muito obrigada mesmo pela gentileza de participar aqui com a gente. Obrigada. Excelente tarde para o senhor. Eu que agradeço o convite e a boa conversa. Isso é que mais ajuda. Vale a pena conversarmos bem. Isso é muito bom. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a vocês.